Uma pesquisa da Serasa apontou o dinheiro como o que mais faz casal brigar no Brasil. Mais que filho, mais que sogra, mais que divisão de tarefa. E o que poucos falam é o seguinte: quase nunca a briga é sobre o dinheiro em si. Deixa eu te mostrar com a história de um casal que eu atendi, o que está acontecendo de verdade quando duas pessoas, os dois, ganham bem, investem e mesmo assim sentem que não saem do lugar. Eu sou o Léo Gomes, sou planejador financeiro desde 2011 e antes de começar, vamos fazer aqui um combinado. Esse casal não é uma pessoa só, é um retrato de muita coisa que eu vi se repetir esses anos todos. Vou chamar eles de Marina e Rafael. É bem provável que em algum momento você reconheça você e a sua pessoa aqui no meio. A Marina e o Rafael chegaram para mim como muita gente chega. Eles ganhavam bem, os dois trabalhando bastante, investindo todo mês, mas com uma sensação estranha de que apesar de tudo isso, o dinheiro não andava. E tinha sim um clima, não era uma briga feia, mas aquela tensão de quem discorda de um jeito que ninguém sabe explicar. Agora deixa eu abrir uma coisa que eu realmente acredito e que é o centro de tudo. Um casal é sempre feito de duas pessoas que vieram de dois mundos completamente diferentes. A gente está falando aqui de criações diferentes, famílias diferentes, uma cultura diferente sobre o que é dinheiro. Tem gente que cresceu numa casa onde o dinheiro era medo, onde não se falava sobre dinheiro, onde guardar era sobrevivência. E tem quem cresceu numa casa onde dinheiro era para aproveitar, para viver o hoje, porque amanhã a gente vê o que acontece. Ao longo do relacionamento, esse casal se conhece em quase tudo. Descobre o que gosta, a mania, o jeito de brigar e também o jeito de amar. Mas aí tem uma coisa que não descobre: dinheiro. Nisso, quase todo casal continua sendo dois estranhos. Continua rodando dois sistemas diferentes ao mesmo tempo, cada um com a régua que trouxe de casa e nunca sentou para juntar as duas. A Marina puxava mais para guardar, o Rafael mais para viver o agora. E olha só, nenhum dos dois estava errado, tá? Eles só nunca tinham trazido um pro outro, nunca tinham de fato conversado sobre isso. E é exatamente aqui que entra um profissional. Não para dizer quem tem razão, mas para ser quem media essa conversa e aponta um caminho, que é uma conversa que o casal sozinho quase nunca senta para ter. Então, na primeira conversa, eu não perguntei para eles quanto eles ganhavam. Eu não abri ali nenhum investimento. Eu fiz simplesmente uma pergunta que deixou os dois em silêncio. Como é que vocês tomam decisões de dinheiro juntos se vocês nunca se conheceram de verdade nesse assunto? E aí um silêncio absoluto. Os dois eles se olharam porque a real é que eles não decidiam juntos. Cada um decidia a sua parte com a régua da própria casa de infância e no fim do mês os dois estranhavam o resultado. Eles sabiam exatamente de cabeça quanto cada um ganhava, sabiam também quanto tinham investido, não sabiam dizer para onde estavam indo juntos e esse silêncio para mim já era o diagnóstico. O problema deles nunca foi conta separada ou conta conjunta. Era que faltava um mapa em comum, coisas em comuns como casal em relação ao dinheiro. E olha só o estrago que esse detalhe faz de não enxergar junto. Quando não existe um mapa comum, algo comum, cada gasto vira um julgamento do outro. Então, por exemplo, o Rafael marca uma viagem e a Marina não vê uma viagem, ela vê um risco. Aí a Marina segura um gasto e o Rafael não vê cuidado, ele vê um freio. Então, o mesmo dinheiro lido por duas réguas completamente diferentes, sem nenhum tipo de tradução, sem nenhum tipo de apoio no meio. Aí todo fim de mês tem um clima e nenhum dos dois consegue nomear de onde vem. É aí que a sensação de não sair do lugar nasce. Não é que faltava dinheiro para a Marina e para o Rafael, faltava um lugar para onde os dois estavam indo. Faltava enxergar o nosso. Enquanto o dinheiro era o meu e o seu rodando em paralelo, ele nunca ia parecer que andava, porque não tinha um destino combinado para andar especificamente naquela direção. Mas aí, Léo, o que você fez, né? Ou seja, o que a gente fez no nosso trabalho? E aqui eu preciso desmontar uma ideia, porque quase todo mundo pergunta isso para mim. Léo, a gente junta as contas então? Pessoal, juntar a conta é a parte fácil e é a que menos importa. Botar tudo numa conta só é simplesmente algo contábil, é operacional do banco. Só que isso sozinho não resolve absolutamente nada. O que vai resolver é juntar de verdade, juntar na cabeça do casal. É aí que os dois precisam entender uma coisa simples. A essa altura da vida, a maioria dos gastos de vocês, do casal, já é em família. A maioria dos objetivos já é em família. Então enxergar aquilo junto não é perder liberdade, é o que faz vocês crescerem mais rápido na mesma direção, em vez de remar cada um pro seu lado. E tem também uma segunda parte, que é que tira o peso de tudo isso. Juntar direção não quer dizer virar a mesma pessoa, tá? É normal e saudável ter um mais controlado e um menos. Assim, faz parte, tá tudo certo. É normal também ter um que gosta de gerenciar e um que também não gosta tanto assim de gerenciar. Ninguém precisa mudar a personalidade e ninguém é o adulto tomando conta da criança. É trabalho em conjunto, cada um com seu papel, os dois no mesmo plano,
nenhuma decisão grande tomada sozinho. E foi isso que a gente fez com a Marina e com o Rafael. Pegamos aquele dinheiro solto e demos nome e prazo para 3 coisas que eram dos dois. A primeira, casa própria, com valor e data bem definida. A gente também formalizou a chegada de um filho, esse é o objetivo, e também falamos sobre como é que isso muda no orçamento, e a gente acabou combinando isso antes e não somente no susto. E aí um objetivo muito grande que fez os dois sorrirem na mesma hora, um ano sabático juntos, lá na frente, para viver algo que só os dois sabiam sonhar. E teve um momento também que eu vi acontecer ali na minha frente. A Marina percebeu que o Rafael não era irresponsável. Ele só nunca tinha tido um plano que desse permissão para aproveitar sem culpa. E o Rafael também percebeu que a Marina não era controladora. Ela só nunca tinha tido um plano que deixasse ela relaxar. O plano, ele não mudou quem eles eram. Só deu paz pros dois jeitos de ser. E o dinheiro que parecia sumir virou o caminho, porque agora não era um contra o outro. Era os dois contra a mesma meta. E se até agora isso te fez pensar na sua relação, deixa aqui um like, ajuda esse vídeo a chegar em mais casais. E é por isso que com o casal eu começo escutando os dois e não receitando para nenhum. Porque não são duas pessoas com problemas, são duas histórias com dinheiro que precisam virar uma direção só. Se eu chegasse dando a resposta pronta, eu estaria escolhendo a régua de um dos dois. E o meu trabalho não é esse. Meu trabalho é traduzir os dois e apontar um norte que os dois reconheçam como deles. Então, se você e a sua pessoa ganham bem, investem e mesmo assim vivem com essa sensação de não sair do lugar, presta atenção nisso. Quase nunca é sobre quem gasta mais, nem sobre qual investimento escolher. Dinheiro de casal não é sobre juntar contas, é sobre juntar direção. No dia que vocês definirem juntos para onde estão indo, o dinheiro para de ser motivo de briga e vira o que ele sempre deveria ter sido. Um jeito de vocês construírem a vida que os dois querem. Então, se isso fez sentido para você, faz 2 coisas por mim. Se inscreve aqui no canal que eu falo toda semana sobre transformar dinheiro em direção, sem tabu e sem julgamento. E compartilhe com aquele casal que você já pensou enquanto me ouvia, porque provavelmente eles precisam ouvir isso também. E se vocês querem sentar e fazer isso para valer, com um profissional junto, um planejador financeiro independente, tem um link aqui embaixo na descrição para conversar com um dos nossos planejadores. Sem compromisso, é só uma conversa para você entender por onde começar. Te vejo no próximo vídeo.